Padre Mitchell Rodrigues, revelação profética, São José é o limitador do anticristo. Uma profecia escrita no site Countdown to the Kingdom diz que uma mensagem recente do vidente canadense, Padre Mitchell Rodrigues, foi amplamente distribuída em uma carta que eles receberam. Ele afirma ter tido um sonho profético, no qual foi revelado que São José é o limitador que está impedindo o anticristo, que está revelado na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. A identidade desse limitador era conhecida na época de São Paulo, mas não foi registrada em sua carta aos Tessalonicenses. Aqui está o que muitas vozes na igreja, incluindo padres, disseram sobre esta passagem do longo dos séculos. Então vai aqui o depoimento do Padre Mitchell Rodrigues, dando esta revelação profética. O limitador já foi levantado? Uma pergunta. O que segue é uma experiência pessoal, que foi fundamental em meu ministério, para entender a hora em que estamos entrando agora. Um bispo católico canadense me pediu para escrever essa experiência e torná-la conhecida, o que farei novamente aqui, diz Padre Mitchell. Em 2005, eu estava dirigindo sozinho na Colômbia Britânica, Canadá, em uma turnê de concerto, fazendo meu caminho para o meu próximo local, apreciando a paisagem, flutuando em pensamentos, quando de repente ouvi em meu coração as palavras: eu levantei o limitador. Senti algo em meu espírito que é difícil de explicar. Foi como se uma onda de choque atravessasse a terra, como se algo no reino espiritual havia sido liberado. Naquela noite, em meu quarto de hotel, perguntei ao Senhor se o que ouvi estava nas Escrituras, visto que a palavra moderador não era familiar para mim. Peguei minha Bíblia e abri direto em 2ª carta 2 Tessalonicenses 2, versículo de 3 a 8, que você acabou de ler acima. Ou seja, vamos ver o que é que diz aqui a carta aos Tessalonicenses, né? Então, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 8, diz o seguinte: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com um sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para dizer o mínimo, diz Padre Mitchell, fiquei chocado ao ler a palavra restrição, em preto e branco. O que seguiu mais tarde naquele ano foi o início da redefinição da lei natural do Canadá, neste caso o casamento, que então se espalhou rapidamente por outros países. Isso foi seguido pela ideologia de gênero e o direito de criar do nada um gênero. E claro, a negação deliberada da personalidade do nascituro deu continuidade a um infanticídio global como o mundo nunca viu. O Papa Bento XVI, em um discurso à Cúria Romana no dia 20 de dezembro de 2010, diz o seguinte, abre aspas, nosso mundo está ao mesmo tempo perturbado pelo sentimento de que o consenso moral está entrando em colapso. Consenso sem o qual as estruturas jurídicas e políticas não podem funcionar. Somente se houver tal consenso sobre o essencial é que as constituições e a lei podem funcionar. Este consenso fundamental derivado da herança cristã está em risco. Na realidade, isso torna a razão cega para o que é essencial. Resistir a este eclipse da razão e preservar sua capacidade de ver o essencial,
de ver Deus e o homem, de ver o que é bom e o que é verdadeiro. É o interesse comum que deve unir todos os homens de boa vontade. O próprio futuro do mundo está em jogo, diz o Papa Bento XVI, em 20 de dezembro de 2010. Fecha aspas. Em uma palavra, temos testemunhado a verdadeira ilegalidade, diz Padre Mitchell, que continua até o momento, já que as leis da ciência foram praticamente descartadas, a fim de lançar a civilização ocidental sob os dois pilares da grande restauração. Para mais discernimento sobre o Padre Mitchell Rodrigues, o arcanjo São Gabriel falou ao Padre Mitchell Rodrigues na noite do dia 17 de março, também para a madrugada do dia 18 de março de 2021. Nessa noite, 17 de março de 2021, o anjo do Senhor. Depois entendi que era São Gabriel arcanjo, diz Padre Mitchell. Veio por volta das 2:30 da noite, para me falar sobre a santa e grande descrição de São José com a Sagrada Família e seu papel no final dos tempos difíceis. Eu digo fim dos tempos ruins, para expressar um período diferente daquele da volta gloriosa de Cristo no fim dos tempos. Essa experiência que vou relatar chamo de sonho profético. Gabriel primeiro se apresentou como uma luz esplêndida e radiante. Gradualmente, percebi a forma de um ser de luz com o que parecia ser asas de luz. Emanava de seu seio uma luminosidade que trazia alegria e profunda paz em Deus. Era como pisar em uma parte do céu, olhando para ela. Então sua voz foi ouvida. São Gabriel disse: venho revelar a descrição de São José desde o momento em que falei com ele até o dia em que ele deixou a terra. Seu papel como protetor e guardião da Sagrada Família foi de grande serenidade e grande confiança em Deus, o Pai Eterno. A ele, como a Santíssima Virgem Maria, foi dado o primeiro e santíssimo conhecimento do mistério da Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A livre aceitação de tomar a Virgem Maria como a sua noiva deu-lhe a alegria de um conhecimento infundido, imbuído de uma relação viva e paternal com Jesus, seu Criador, seu Rei e seu amor. Este conhecimento que José recebeu do amor que tinha por Maria, sua noiva, e da vontade do Pai Todo-Poderoso. A partir daquele momento, José levou Maria, sua esposa, para sua casa e concretizou o ministério de seu amor por Maria e pelo menino. O drama ocorrido na época do nascimento do Salvador aumenta a consideração de sua grande autoridade, que tornou possível preservar o Deus menino e sua mãe de qualquer presságio que pudesse colocar em risco a identidade da criança. Portanto, o diabo e seus capangas poderiam ter prejudicado Jesus e sua mãe. Sua força e seu amor mantiveram e o diabo e seus acólitos afastados. Até o dia do nascimento do rei menino, nem mesmo Herodes e sua comitiva sabiam disso. No entanto, o sinal estava no céu. Os magos já caminhavam ao encontro do Deus menino, e os pastores, os mais pequenos do povo, eram instruídos pela voz dos anjos. No momento em que Herodes queria matar o Deus menino, alertei José em sonho pela vontade do Pai Eterno para pegar o menino e sua mãe e fugir para o Egito. Ele permaneceu lá até a morte do tirano. De volta a Nazaré, a Sagrada Família permaneceu durante todos os anos de crescimento de Jesus. Ninguém suspeitou de quem era Jesus e sua mãe. A descrição de José foi perfeita para não atrair os olhos do maligno e sim atrapalhar o plano de Deus. Pai Nosso. A suposta paternidade de José abrigou a criança e sua mãe de uma forma tão grande que ninguém pode expressar ou abordar. A ternura paterna de José era como a caverna da rocha, protegendo o menino e sua mãe dos humores inoportunos deste mundo. Essa descrição continuava no silêncio e na oração, no trabalho diário e até nos momentos de descanso, para evitar suspeita sobre a existência do Messias de Deus. A obediência de José em fazer a vontade do Pai Eterno com um coração humilde e puro fez dele a maior figura masculina representativa da terra. No centro da Sagrada Família, sua paternidade e sua masculinidade eram semelhantes à desejada por Deus desde o início de tudo. Assim como São José protegeu o menino e sua mãe, protege a Igreja no seu crescimento histórico de uma forma ainda mais solene nestes seus tempos.
Os tempos atuais exigem o levantamento do véu do dom da descrição de Deus para São José, em seu papel para a Igreja de Cristo. Agora é a hora de revelar as palavras da segunda carta aos Tessalonicenses, escondida desde o início da Igreja. Na verdade, a figura misteriosa que detém ou impede a manifestação do Anticristo e sua dominação atual deve agora ser desvelada para permitir que todos os justos entendam os eventos que estão ocorrendo. Você deve estar pronto e manter suas lâmpadas acesas para a manifestação do Filho do Homem. Aqui está o texto sagrado da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 13, que diz o seguinte: Pedimos a vocês, irmãos, com relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não se deixem tirar de suas mentes repentinamente, ou se assustem, seja por um espírito, ou por uma declaração oral, ou por uma carta supostamente nossa, informando que o dia do Senhor está próximo. Não deixe ninguém te enganar de forma alguma, pois, ao menos que a apostasia venha primeiro e o iníquo seja revelado, aquele que está condenado à perdição, que se opõe e se exalta acima de todo chamado Deus e objeto de adoração, de modo a sentar-se no templo de Deus, afirmando que é um Deus. Você não se lembra que, enquanto eu estava ainda com você, eu lhe disse essas coisas, e agora você sabe o que os restringe, para que ele seja revelado a seu tempo. Pois o mistério da ilegalidade já está em ação, mas aquele que restringe deve fazê-lo apenas por enquanto, até que seja retirado de cena. E então o iníquo será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e tornará impotente pela manifestação de sua vinda. Aquele cuja vinda brota do poder de Satanás em todos os atos poderosos e em sinais e maravilhas que mentem, e em todo engano perverso para aqueles que estão perecendo porque não aceitaram o amor da verdade para que possam ser salvos. Portanto, Deus está enviando-lhes um poder enganador para que acreditem na mentira, para que todos os que não acreditam na verdade, mas aprovam a transgressão, sejam condenados. Mas devemos dar graças a Deus por vocês sempre, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primícias para a salvação, pela santificação, pelo Espírito e pela fé na verdade. De fato, palavra do Senhor, né, gente? Graças a Deus. De fato, o mistério da iniquidade já está operando. Basta que aquele que o restringe agora seja descartado. Hoje digo-vos que o segura é São José, por meio da sua oração e de sua intercessão, diz São Gabriel a Padre Mitchell. São José ajuda os fiéis na luta espiritual pela defesa da fé da Igreja militante, com as orações dos santos e das almas do purgatório. Ou seja, a Igreja triunfante e a Igreja sofredora, a assistência de São José e da Virgem Maria constituem um escudo de fé que tem segurado o anticristo até agora, diz São Gabriel ao Padre Mitchell. Ouçam bem minhas palavras. O cálice da iniquidade está transbordando e logo chegará um tempo para a Igreja em que ocorrerá a perseguição aos justos. É pela vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que este ano de 2021 foi proclamado pelo Papa Francisco o ano de São José. Uma grande bênção de proteção foi oferecida a você. Durante este ano você será forçado a fazer uma escolha. O que se apresenta como um salvador de vacinas é apenas uma ilusão. Em breve, a marca da besta será imposta a você para comprar, comer ou viajar. O ano de 2021 é um ano de discernimento para quem quer ser fiel a Cristo. A todos aqueles que desejam seguir a Cristo, São José os ajudará. Mas ele deve se retirar discretamente em 8 de dezembro, ou seja, 8 de dezembro de 2021. Naquela época, e já começou, todos aqueles que rejeitam a Cristo se encontrarão entrando em uma força de ilusão que os fará acreditar em uma mentira social e planetária organizada e preparada pelos acólitos do anticristo. Eles estão formando uma falsa igreja, que é de fato o corpo social do anticristo. São eles que governam pelo medo, pela dominação, pelas ideologias comunistas e socialistas.
Eles estão moldando uma falsa fraternidade universal. Eles se infiltraram na Igreja de Cristo com o objetivo de desfigurá-la e profanar seus sacramentos. Tudo está se encaixando. No dia 8 de dezembro, esses acólitos do mal estão se organizando por meio da mídia e criando um clima de suspeita, medo e denúncia, diz São Gabriel. Eles devem se preparar para a vinda do profano, organizando uma ordem mundial onde a divisão e a confusão reinarão em detrimento da verdade e do ensino da Igreja. Escândalos e acusações atingirão a Igreja em todos os lugares. Movimentos que negam homens e mulheres se tornarão os novos juízes dessa mentira social. Os conflitos surgirão nas famílias que discutem a necessidade de vacinas e da marca da besta. Os conflitos entre as nações chegarão a tal ponto que tudo parecerá sem esperança. Os corações esfriarão, as consciências ficarão presas e escurecidas pelo pecado que se espalhou por toda parte, diz São Gabriel a Padre Mítiel Rodrigue. Embora as ervas daninhas do anticristo pareçam sufocar os justos e os santos, dando a impressão da morte de Deus e do fim da Igreja Católica, tudo isso é apenas uma aparência. Quando São José se aposentar, o coração imaculado de Maria dará o início ao triunfo do seu coração imaculado para seus filhos e para a Igreja. A Igreja passará pelas dores de uma purificação, pela qual a Virgem Maria acompanhará como mãe das dores. Alguns de seus filhos serão mártires, eles usarão a palma da vitória de Cristo no dia do triunfo do Imaculado Coração de Maria. No momento em que o Anticristo aparecer, soará o tempo dos refúgios, preparados pelos santos corações de Jesus e Maria e o Puríssimo Coração de São José. Os refúgios são a obra de 3 anos e meio, anunciados no livro do Apocalipse. Eles são obras de Deus. Pequeno rebanho, não tenha medo, diz São Gabriel a Padre Mítiel. Olhe com os olhos da fé, esperança e amor. Os abrigos estão sob a proteção especial de Nossa Senhora do Carmo. É assim que seu Imaculado Coração o queria. Você não consegue ver agora o trabalho da Sagrada Família de Jesus, Maria e José? Tudo que você precisa saber foi dito. Viva com confiança para cumprir a vontade divina e repita frequentemente esta oração. Jesus, eu confio em ti. Bom, meus irmãos, então fica aí, né, essa mensagem, né, dita por São Gabriel Arcanjo, né, foi uma mensagem dita em um sonho profético ao ano passado, tá certo? Bem recente, né? E, como a gente já sabe, o ano passado foi o ano de São José, né, declarada pelo Papa Francisco, e o ano de São José concluiu-se no dia 8 de dezembro. Né, como o próprio São Gabriel Arcanjo falou neste sonho profético ao Padre Mítiel Rodrigue. Compartilhe, meus irmãos, curta, comente, divulgue esta profecia recente do Padre Mítiel Rodrigue. Né, muitas pessoas precisam saber, né, dos acontecimentos vindouros, futuros, né, para que muitas almas sejam salvas. Então é preciso o seu compartilhamento, né, curtida, para que o YouTube possa reconhecer que esse vídeo é de suma importância para muitas almas, para muitos irmãos e irmãs nossos, né, da internet, do mundo inteiro, né, e que eles possam saber sobre esta profecia recente do Padre Mítiel Rodrigue, né. Então conto com sua colaboração, tá certo? Deixe seu comentário e assista o anúncio para ajudar o canal. Deus te abençoe, que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te dê a paz e te abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.